amigos, na aula passada nós falamos sobre as forças endógenas do movimento das placas tectônicas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as forças exógenas da Terra. Três grandes forças que atuam na superfície terrestre, dentro dessas forças exógenas. O que quer dizer exógeno? Exógeno quer dizer fora. A primeira força que nós vamos falar é a ação das águas das chuvas e dos rios. Como que essa força ela age na superfície terrestre? Ela tem o poder de carregar o que está sobre a superfície terrestre. Então, conforme essa água vai passando sobre a superfície, ela vai carregando os sedimentos. O que são sedimentos? São restos de rochas, de solo. Quando um ambiente ele fica propenso à ação dessa água, tanto da chuva quanto dos rios, por um longo período, isso vai modelando o relevo. Observem nessa imagem, é uma imagem bem famosa, de um local bem famoso, que é o Grand Canyon, que fica nos Estados Unidos. Se vocês observarem, há um grande paredão e bem embaixo tem um rio. A verdade é que o rio, ele estava lá no topo desse paredão. E com o passar dos milhares e milhões de anos, essa água foi esculpindo esse local. Então, para vocês terem uma noção da força, do poder da ação de um gradiente exógeno. Então, a água do rio ali, ela foi passando, foi esculpindo, carregando os sedimentos até originar esse relevo, originar esse ambiente que vocês conseguem observar na imagem. Então, a ação da água da chuva é uma dessas forças exógenas que vão atuar na nossa superfície. Outra força exógena que nós temos é a ação das águas do mar. Nós vimos sobre a água da chuva e a água dos rios. Agora nós vamos ver sobre as águas do mar. As águas do mar, a onda, né, quando ela é formada, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, no próximo bimestre, quando a onda ela vem até a superfície, até o litoral, a força com que ela se encontra ali na parte da superfície terrestre acaba também moldando a superfície terrestre. Então, por exemplo, os locais onde existem as praias, as faixas de areia que ali existem, elas se formaram exatamente pela força da onda quebrando as rochas no decorrer de milhares e milhões de anos da Terra. Outro exemplo que nós temos é o que mostra na imagem, que são as falésias. O que são falésias? São grandes paredões que são formados a partir da força da água que entra na superfície terrestre da onda e vai esculpindo isso ali próximo à parte litorânea daquele local. Então, erguem-se ali como se fossem grandes labirintos, onde esses labirintos são exatamente onde a água entra e carrega esse sedimento, carrega essa areia e vai formando assim esses grandes paredões. Então, as ondas também têm a capacidade de moldar a superfície terrestre. Tá? A outra ação exógena é a ação das geleiras, que vai ocorrer nas regiões de extremo frio, de baixíssimas temperaturas, principalmente nas regiões polares. Como que isso ocorre? As grandes massas de gelo, quando elas se deslocam, ou pela diminuição da temperatura, ou pelo grande acúmulo de neve, né, de quantidade de gelo, ela acaba se deslocando por força da gravidade, das partes mais altas para as partes mais baixas. Quando ocorre essa movimentação dessa grande massa de gelo, acaba ocorrendo o desgaste da superfície terrestre e rebaixando essa superfície, o que acaba gerando vales ou depressões. Então, a ação dessas grandes geleiras conseguem também moldar a superfície terrestre. Outra ação exógena que nós temos aqui é a ação dos ventos. O vento, quando ele vai batendo nas rochas por um longo período, ele vai quebrando essa rocha,
fissurando ela em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços originam as areias. Quando o vento bate nessas areias, ele também tem a possibilidade de moldar a superfície. Por quê? Porque a força do vento acaba carregando esses pequenos grãos de areia e depositando ele em outros locais, formando e transformando assim esses locais, principalmente em desertos, em regiões semiáridas. E é onde uma das formas que essa ação ocasiona são as dunas. Então, as dunas é essa movimentação do acúmulo de areia, onde o vento carrega essa areia para diferentes partes. Então, a ação do vento também é uma força modeladora da superfície terrestre. Exógenas, como nós vimos, elas modelam a superfície terrestre. Para que haja essa modelagem da superfície terrestre, existem três etapas desse processo, que é o que nós vamos falar aqui. Então, quais são essas três etapas do processo de modelagem da superfície terrestre? O primeiro é a decomposição ou degradação. O que é isso? É o fenômeno de desmanche das rochas e minerais. Ocorre devido à ocorrência de intempéries atmosféricas, como variação de temperatura e as diferenças de pluviosidade entre as estações do ano. Intemperismo é a decomposição das rochas pela modificação de suas características físicas e químicas. O que é então a decomposição? Quando uma rocha ela fica exposta a uma mudança muito contínua de temperatura, diminui a temperatura, aumento de temperatura, quantidade de chuva, tudo isso influencia na composição química e física dessa rocha. Essas mudanças que vão ocorrendo por um longo período acabam fissurando, quebrando essa rocha, se decompondo, se desagregando. E aí, nesse processo, a gente chama isso, que é o primeiro processo, que é o de decomposição ou degradação. E é também o intemperismo. O que é o intemperismo? É a decomposição e a modificação física e química dessas rochas que estão expostas a essas ações, principalmente do tempo. Segunda etapa da modelagem é o transporte ou erosão, que representa a fase em que os sedimentos intemperizados são deslocados de um lugar para o outro por meio de agentes como os ventos, a água das chuvas e dos rios, a neve derretida ou ainda pelo deslocamento das correntes marítimas no caso das áreas litorâneas. Então, o que que vai acontecer? Esse transporte vai se dar a partir disso que nós citamos aqui, o vento, a água, a chuva. O que que são os sedimentos intemperizados? Foi o que aconteceu no agente anterior que nós falamos. Quando ocorre a intemperização, a rocha se fissurou, ela se quebrou, e quando ela se quebra, ela se torna um sedimento e que torna ela mais fácil de ser carregada. E aí, esse sedimento vai ser carregado pelo vento, pela chuva, até ao ponto que esse processo perde força. A chuva vai acabar, o vento vai diminuir a sua força. Então, esse sedimento ele vai ser carregado, tá? Então, é o processo de transporte ou erosão. Então, erosão é um processo natural, né? É o carregamento do sedimento da superfície terrestre. A etapa da modelagem é a deposição ou sedimentação. Quando os sedimentos já não são mais carregados pelos agentes erosivos, originam-se as áreas de deposição, em rios, lagos ou no litoral. É o que ocorre, por exemplo, nos deltas, locais onde os sedimentos trazidos em suspensão pela água corrente são depositados em grande quantidade, formando ilhas e canais. Então, na etapa anterior, nós vimos que ocorre o carregamento. Quando o que carrega esse sedimento perde a força, ocorre a deposição ou sedimentação, que é onde esse sedimento vai ficar parado, porque não tem mais a força que carrega ele. Onde há essa deposição, ocorre principalmente em locais de rios, de litoral. Então, os deltas de rio, o que são esses deltas? São exatamente os bancos de areia que ocorrem geralmente no final, na foz do rio, onde ali já não tem mais a força da água do rio para carregar esse sedimento e ele acaba ficando parado naquele local. Isso é o processo de deposição
ou sedimentação. Então, essas são as 3 etapas do processo de modelagem que estão ligados com as forças exógenas que nós mencionamos no início da nossa aula. Por hoje, nós vamos finalizar aqui. Esse material finaliza o conteúdo 13, o capítulo 13 do livro de vocês, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem tanto com a aula da semana passada e com esse pequeno vídeo aqui complementar. Quem tiver o livro, pode usar o livro para responder a atividade. Quem não tiver, utiliza-se dos vídeos e do material que está anexado, que foi anexado a vocês, tá bom? O conteúdo que está aqui no vídeo também vai ser ótimo para vocês estudarem. Até mais.